Só acertar aqui, ó. Nós estamos falando nesse ano sobre a igreja. E falamos tipo da igreja com CNPJ, que é isso aqui que nós vemos, sentamos, usamos, e a igreja que é do Senhor. O povo separado, reunido em assembleia. Isso é a igreja. O significado da palavra igreja. Nós aprendemos quem é a base da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Não tem outro. Ainda que qualquer um... Quer fechar ali para a gente diminuir o barulho? Ainda que qualquer outro venha trazer uma ideia, uma coisa revolucionária, nova, uma inspiração nova, se não é Jesus Cristo, não é nada. Todos nós entendemos isso? É a base. Pode ter pastor, e ultimamente tem aparecido muito, né, na mídia e na internet, pastores revolucionários, pastores showman. A base, a base é Jesus. Então a igreja que prega Jesus é a igreja certa. Então são N placas, mas pregou Jesus é a igreja certa. E eu sempre pensei, né, mas nossa, quanta igreja antes de ser crente? Tem um monte de igreja, então é porque está tudo errado. Não, é porque as pessoas são diferentes mesmo. Eu não conseguiria frequentar uma ou outra igreja. Como sei que os irmãos não conseguiriam estar naquela ou na outra. Então Deus permite isso porque N tipos de pessoas que precisam chegar a Cristo. E hoje a gente vai falar uma coisa. Por que acabamos por chegar na igreja? Por que nós estamos na igreja? Para receber bênção, pastor. Para ser curado, para ser liberto, para ter multiplicação, para ter ganho. Jesus não chamou a nossa vida para isso. Ele dá, Ele faz, Ele concede, por conta do amor, da bondade. Ele faz tudo isso. Ele continua fazendo. Mas aí nós vamos abrir Mateus 28, 19. Hoje nós vamos em dois livros, Mateus e Marcos. Sempre mais para o final. Mateus 28, 19. Primeiro livro, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. No final do Evangelho, no final do livro, Mateus 28, 19. Mateus era o cobrador de impostos, odiado. Ninguém gostava dele porque ele pegava o dinheiro, ele cobrava, ele trabalhava para os romanos. E aí acabou sendo chamado, seguiu Jesus e escreveu até o Evangelho. Dos 4 evangelhos, um é desse cobrador de impostos que ninguém gostava. Olha que coisa, que mudança fantástica que Deus faz. Mateus 28, 19, ele fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide. Agora pula para Marcos, no final. Marcos 16, 15. Fácil de achar também, logo depois. Marcos 16, 15. Marcos, ele escreveu o evangelho de ouvir dos evangelistas, viu? Quando Jesus estava aqui, ele era muito jovem, muito garoto. Então ele aprendeu de ouvir e registrou também. Marcos 16, 15. Achou? Se não achou, fiquem tranquilos. Fala assim, ó. E disse-lhes, Jesus que falou. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. A igreja então é para quê? Para ir. Para ir. A ordem de Jesus é ir. Não, pastor. Nós nos reunimos, nós nos encontramos, nós ouvimos a palavra, nós nos carregamos como baterias, como pilhas, e para por aí. A igreja não foi chamada para isso, viu? Não foi. Jesus não fez só aquele ministério, foi embora e acabou. Quando ele terminou o ministério dele, quando ele foi recebido no céu, ele deixou a igreja encarregada de levar o evangelho. Olha a importância
que a igreja tem nessa terra. Olha a importância que a igreja tem na vida de toda pessoa. E aí às vezes a gente pensa, não, eu vou na igreja. Ah, não vou não. Ah, hoje não dá. Ah, domingo tem de novo. Ah, tem Santa Ceia todo domingo. Mas a palavra ministrada é nova a cada dia. Então se nós perdemos uma, mesmo que a gente leia, assista, na hora, quando você abre a Bíblia, lê a mesma palavra, depois no outro dia lê a mesma, é diferente. Quando lê no terceiro dia, o mesmo versículo é completamente diferente. Então a palavra, quando ministrada, é aquela do momento, da hora, do agir de Deus naquele momento. Ah, pastor, então não preciso mais assistir o culto depois, você não... Não, você assista. Com certeza, Deus vai falar também mais coisas ou diferente do que foi ministrado. Mas a função da igreja não é só ficar aqui reunida, sentada e reúne, sentada e reúne, sentada e reúne, escuta, 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 oração, 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 bênção, bênção, bênção. Pronto, vamos para casa, está tudo bem. A função dela não é essa. Pastor, mas a função não é ser adorador? Todos nós somos adoradores e nos reunimos em um bloco só, adoramos ao Senhor. Mas a função da igreja é ir, é levar o Evangelho a toda criatura. Aí, mas espera aí, criatura, todos nós sabemos qual é a diferença? Filhos de Deus são aqueles que foram adotados, recebidos pelo Senhor, por aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O restante todo, depois do pecado, virou criatura, foi criado. É criado de Deus, Deus cuida do bom e do mal, do justo e do ímpio. Nós já sabemos disso, Ele faz chover, Ele faz nascer o sol sobre todos. Mas a igreja é formada pelos filhos de Deus. E a ordem de Jesus é, vai, vai. Ah, pastor, então já vou comprar minha passagem para Miami. Não é isso. Eu vivo falando que às vezes dentro da sua própria casa, no quarto do seu filho, não tem Jesus porque ele não acredita. Ali é para você ir. No vizinho, que a gente empresta açúcar, milho de pipoca, não conhece Jesus. E é isso que nós temos que entender. Mas pastor, eu não decorei a Bíblia. Nem precisa. O que precisa é viver Jesus. É mostrar como é a mudança. Eu era assim, hoje eu sou diferente. Hoje eu sou outra pessoa. Ah, até parece. Ih, conheço você de outros carnavais. Você já ouviu essa frase? Ó. Exatamente. Conhece mesmo. Aquele era, hoje não sou mais. Essa é a mudança. Nós não deixamos de ser o que somos, viu? Quando o Senhor nos recebe, quando nós recebemos também a salvação, nós continuamos sendo a mesma coisa. Só que pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito Santo, nós deixamos o que não serve. Nós não precisamos das coisas desse mundo. Nós falamos assim, eu não preciso mais de toda essa coisaiada. Seja fumo, bebida, gandaia, não precisa mais. O Senhor Jesus, Ele não fala assim, olha, isso, aquilo, aquilo outro, você vai tirar. Ele fala, para mim ele não falou nada. Ele não falou que eu tinha que deixar o espiritismo. Mas ele mostrou que, olha, tem esse e tem esse. O que é que você quer? E aí você escolhe. Nós escolhemos. Outro dia, acho que foi num culto online que veio a palavra. A liberdade com que Cristo nos libertou. Já ouviu falar essa palavra? Com certeza. E eu buscando, né, a origem dessa palavra no grego é a liberdade até de deixar de fazer o que Deus manda. É a liberdade plena. Jesus deu a liberdade plena, até de escolher, eu não quero Jesus. Essa é a liberdade. Só que a consequência a gente paga. A má escolha a gente paga, a gente sofre. E aí voltando, se nós escolhemos ser parte do corpo de Cristo, porque a palavra nos ensina que a igreja é formada pelos membros que são parte do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça de todo esse corpo. Então nós fazemos o que a cabeça manda, não é assim? Ou a cabeça vai para um lado e o seu corpo vai para o outro. Ah, eu quero ir no mercado, mas a cabeça vai para a farmácia e o resto vai... Não é assim que
que vivemos? Impossível. Então por que e como nós vivemos na igreja, corpo de Cristo diferente? Não podemos. Nós sabemos que tem muita gente perdida, tem muita gente que não conhece Jesus. Mas pastor, ainda hoje, pastor, em todo lugar tem pregação. Antigamente, quem ainda ouvia rádio? Ouve rádio ainda? Antigamente passava assim, começou na década de 80, 90, 2000, a maioria era rádio evangélica. Poucas, sumiram as rádios evangélicas. Agora é internet. Agora tem vídeos de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é tipo. E às vezes a pessoa acaba olhando e vendo, assistindo e se apegando àquilo que não é Jesus. Esse é o maior problema. E nós, se somos a igreja de Cristo, nós temos que levar Jesus. Temos que levar Jesus. Ele continua salvando, curando, restaurando, levando para o céu. Ele continua fazendo isso. Depois de tantos anos, depois de tantas décadas, ele continua fazendo a mesma coisa. Só que se nós só viermos e sentar, quem vai pregar? O pastor. Mas o pastor não está onde você está, fora do culto. Ele não está dentro da sua casa 24 horas por dia. Ele não tem contato com os seus amigos em todo momento. Ele não vai viajar com conhecidos, não vai passear com familiares. Mas você vai. E nós somos parte da igreja, parte do corpo. E Jesus falou assim bem claro: ide pregar o evangelho, ide fazer discípulo. Não é para nós, é para Jesus. Fazer discípulo é para o Senhor, não é para nós. Nós continuamos sendo falhos, errados, coração enganoso. Mas Jesus não. Então o discípulo é para o Mestre, para o Senhor. E essa é a nossa função. Nós seremos abençoados, cuidados, libertos, protegidos, seremos. Tanto que a oração sacerdotal de Jesus é extraordinária. Só que ele falou assim: eu não estou pedindo para tirar eles do mundo. Estou pedindo para livrá-los do mal. Quer dizer, nem isso. Jesus podia ter falado: Senhor, tira cada um deles. Na hora que eles aceitarem o meu nome, leva para o céu. Ele não falou isso. Por quê? Quem levaria? Quem pregaria depois dele? Acabaria lá naquela época já. E nós aqui perdidos. Olha que pensamento, que bondade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E olha que honra. Dada nas nossas mãos, levar a palavra da salvação, o evangelho do Senhor. Levar a toda criatura o perdão de Deus. Olha que honra que nós temos. Presidentes, milionários, donos de empresa, não tem isso. Eles podem levar o dinheiro, podem levar a autoridade mundana, mas a autoridade do Senhor e o Evangelho de Cristo é a igreja que leva. Somos nós. Meu Pai, olha que coisa gloriosa. Deus colocou na sua mão a palavra da salvação para que pessoas saiam da perdição, para que pessoas sejam resgatadas do caminho do inferno, da condenação eterna. Olha que coisa, é a igreja. Por isso que ele falou assim: ide, vai. E aí eu volto no nosso comentário. Você não precisa pensar em fazer missões fora do país quando alguém da sua casa ainda não conhece Jesus. Não precisa. Ah, mas eu estou assim, tão inspirado para fazer. Se realmente Deus falou, Ele vai preparar todas as coisas. Mas quando é a nossa vontade, dá trabalho. Até Paulo quis pregar na Ásia e o Espírito Santo impediu ele. Como? Ele só queria pregar e ele só pregava. Mas não era para ir naquela hora. Já imaginou? Deus tinha planos para isso. Agora para nós, Ele falou assim: ide, vai. Então vai para todo lugar. Você está passando no mercado, no caixa do mercado, comece a conversar. Mas não precisa falar: sabe que no versículo tal está falando assim que se você não se converter, você vai para o inferno. Eu aprendi com um pastor que me ensinou, que me batizou. Nós não pegamos ninguém com vinagre, nós pegamos com mel.
com doçura, com simpatia, com paciência, com amor. É assim que funciona. E se nós somos de Cristo, nós vivemos esse amor. Porque Cristo nos amou de uma maneira que não temos como descrever. Nós só conhecemos esse amor que vivemos na terra. Mas Cristo nos amou mais do que isso, a ponto do terrível bandido ser alcançado pelo perdão. Ele vai cumprir a pena dele, mas ele foi perdoado. Olha que coisa! Nós pensamos diferente, mas como igreja não podemos. Não fomos chamados para isso. Ide e condenai todo mundo que está errado. Está escrito assim? Não. Ide, desce o sarrafo em todo mundo. Não. É para pregar o Evangelho. O Evangelho é a salvação, é a paz, é o amor. É isso. Essa é a nossa função. Adoradores com certeza. Louvamos e adoramos em cada respiração, porque sem Deus nem respirar nós conseguimos. Porque se Ele pensar assim, acabou, ninguém mais produz oxigênio, morre tudo. Morre tudo. Mas não, Ele continua nos dando, continua fazendo. Só que tem um detalhe, meu irmão, minha irmã, o tempo está chegando. O tempo está chegando. Reparou que janeiro já terminou? Antes falava que janeiro era o mês que não terminava nunca. Não era? Terminou. Janeiro já terminou. O que estava programado para fazer em janeiro já foi. Agora vem fevereiro, depois junho, aí outubro e dezembro de novo, enfeite de Natal. O tempo está assim. E esse ano, meu irmão, minha irmã, vai ser menor que o ano passado, porque o tempo vai se encurtar para que Jesus volte logo. Então a igreja tem que trabalhar. Nós temos que fazer, não só esperar nos pregadores, nos missionários e nos pastores. Nós somos corpo de Cristo. Senão Jesus falaria assim, só os ministros vão pregar. Não foi isso que ele falou. Ele estava falando com os discípulos, com os apóstolos. Olha, vai. E agora eu vou fazer uma parte. Não vamos esperar a coisa ficar apertada e ruim para sair pregando. Vamos aproveitar enquanto está tranquilo e bem. Porque a igreja cresceu até certo limite e depois parou. Aí veio a perseguição de um dia para o outro. E todos fugiram, se dispersaram. E aí começou a pregação em todos os outros países. Não vamos esperar isso, vamos fazer agora. Agora a gente pode carregar a Bíblia, pode levar e trazer, pode ler em qualquer lugar. Aí você pode falar, olha, posso dar um texto para você ler? Mostrando o perdão de Deus, o amor do Senhor. Mostrando o quanto Deus ama a ponto de perdoar os nossos erros mais terríveis. Ele perdoa e esquece. Ele não guarda na gaveta para puxar depois. Apaga, ele não se lembra. A igreja é isso que mostra, essa é a nossa função sobre essa terra. É isso que a gente tem que fazer. Então vamos fazer. Eu sei que amamos alguém, vamos fazer por esse alguém, pelo menos. Como eu falei domingo, vamos fazer porque a gente ama, no mínimo, porque é importante para nós, no mínimo. Porque o tempo vai chegar. E depois não vai ter mais o que fazer. E é nesse momento, enquanto nós estamos aqui, vivos, é nesse momento. Depois, não tem o que fazer. Viu? Não se alguns se iludem, contrata isso, contrata aquilo, compra a coisa que acende e ilumina, tudo. Não faz diferença, viu? É agora. E a igreja é isso. Nós vamos aprender várias outras coisas da igreja. Mas logo nesse começo, nós aprendemos quem é a base, como é formada e vai fazer o que a igreja? Vai levar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Seremos abençoados, seremos curados, cuidados.